minha turma de terceiro ano, bem-vindos a mais uma aula aqui no Inter Online. Hoje nós vamos falar de pontos internos e externos na circunferência. Trouxe aqui uma viagem por dentro do módulo porque eu acho mais tranquilo para que vocês entendam esse conteúdo que é bem facinho, bem mamão com açúcar. Vamos lá. Por ser uma figura fechada, a circunferência ela divide o plano em duas regiões. E com isso, ela determina pontos que são internos e externos a ela. E é possível que a gente escreva equações e inequações que determinam situações para cada uma dessas que eu citei, de pontos internos e externos. Então a gente começa a aula de hoje falando de ponto interno. Então um ponto interno é um que não está na casca da nossa circunferência. Ela está dentro dela, belezinha? E aí a gente sabe o quê? Que a distância do centro, ela é menor do que o raio. Porque o raio é a distância da circunferência de um ponto que pertence à nossa casca até o raio. Então, se eu pego um ponto dentro dessa minha circunferência, eu sei que essa distância é menor do que o raio. Foi isso que eu escrevi aqui. E como é que a gente pode escrever essa distância? A gente já aprendeu isso na aula de distância de ponto a ponto. Então, eu escrevo aqui a distância desse ponto aqui, de coordenada xy, até o centro, que tem coordenada x0 e y0. Então, utilizando a fórmula de distância, que é raiz de x menos x0 ao quadrado, mais y menos y0 ao quadrado menor que o raio. Para tirar essa raiz, eu elevo esses dois termos ao quadrado e encontro aqui. A raiz vai embora e o raio fica ao quadrado. Então, para pontos internos da circunferência, vai valer essa desigualdade aqui, tá? Que x menos x0 ao quadrado mais y menos y0 ao quadrado é menor que o raio ao quadrado. Se a gente pega um ponto, substitui aqui nessa inequaçãozinha e encontra uma verdade matemática, então a gente pode dizer que esse ponto ele é interno à circunferência. Para isso, basta que a gente conheça as coordenadas do centro e desse ponto. E falando de ponto externo à circunferência, então aqui agora, eu tenho esse ponto P, ele está fora, tá nem dentro nem na casca, ele está externo a ela. Então a gente sabe que ele vai ter uma distância maior do que o raio em relação ao centro, não é? Por quê? Porque o raio, a distância até aqui, até a casquinha, ele passou. Então, escrevendo a mesma desigualdade, só que agora mudando o sinal dela. Então, a gente sabe que a distância desse ponto até o centro vai ser maior do que o raio. Novamente, eu escrevo a fórmula de distância de ponto a ponto, colocando a desigualdade, então maior do que R. Vou elevar os dois termos ao quadrado, também vou encontrar essa nova desigualdade aqui. Então, essa região roxa, ela determina todos os pontos, a reunião de todos os pontos que é externo à circunferência. Se eu quiser saber se um ponto está externo à circunferência, eu substituo a coordenada desse ponto e do centro nessa equaçãozinha aqui, e aí eu descubro se existe uma verdade matemática. Caso exista uma verdade matemática, a gente vai ter um ponto externo a essa circunferência. A aula de hoje foi bem rapidinha, bem tranquila, porque eu queria falar dessas relações de desigualdade em relação a pontos interiores e exteriores da nossa circunferência que nós estamos estudando. Então a gente fica por aqui. Qualquer dúvida, agora a gente tem as nossas aulas online, e também pode deixar aqui no comentário do canal ou lá na plataforma que eu estou sempre de olho. Beijo e até a nossa próxima aula!